urbanístico a toda a população. E sobre este assunto, pensando então no futuro da cidade, como o urbanismo pode colaborar, nós recebemos agora, aqui no estúdio da Sagres, a arquiteta e urbanista Nicole Garrido Sadi. Seja muito bem-vinda, uma ótima tarde. Muito Obrigado obrigada pela presença. Obrigada pela oportunidade. Bom, eu destaquei então o futuro da cidade, não é? E abrindo logo com esse ponto que citei, o urbanismo como uma forma de colaborar para o desenvolvimento, e a gente sempre fala em desenvolvimento sustentável, não é mesmo? Como podemos então pensar o urbanismo na construção do desenvolvimento sustentável dentro de uma cidade? Bom, o urbanismo ele serve para organizar a cidade. Então, tudo que é ligado à proteção ambiental vai passar por esse urbanismo. Em um plano macro do município, nós temos o plano diretor da cidade, que em Goiânia, por exemplo, o novo plano foi aprovado esse ano. E no novo plano estão as áreas de proteção ambiental, estão regras específicas sobre, por exemplo, para os edifícios de grande porte, como deve ser a infiltração de água, as áreas de preservação do edifício para infiltração de água no solo, para que não fique aquela cobertura totalmente cimentada de asfalto, sem deixar que a água reinfiltre e volte, evitando, por exemplo, ajudando a evitar os problemas de enchente da cidade, alagamento, quando temos uma incidência pluvial alta. Então, essa infiltração no solo é essencial. Também o plano diretor pensa nas áreas de arborização da cidade. Em Goiânia, nós temos também o plano diretor de arborização. São vários aspectos que são regulamentados pelo urbanismo. Kleber Ferreira. Uma boa tarde para a doutora Nicole. Boa tarde. Eu gostaria de saber como fazer com essa questão futurista mesmo, né? Essa possibilidade em 50 anos de 77% da população, que será muito maior, vivendo nas áreas urbanas. Como é que se faz, por exemplo, para planejar a questão da mobilidade, se a gente ainda não sabe quais tecnologias estarão disponíveis para a mobilidade? O novo plano diretor, por exemplo, pensa na expansão da nossa cidade, como ela deve ser. Porque, como aconteceu no plano passado, ele não regulamentava isso certinho. Então, a gente tem casos de bairros que estão um pouco afastados da área que já tem infraestrutura urbana, que já tem esgoto, energia, que já é servida pelo transporte urbano coletivo, e eles ficaram distanciados dessas áreas. Então, isso cria um problema de mobilidade, de extensão da cidade. Então, o novo plano diretor, pensando nisso, ele regulamentou como deve ser o crescimento da cidade, quais são os critérios para que os terrenos que estão contíguos aos bairros que já são servidos por essa infraestrutura cresçam. E isso para que a gente possa ter um controle, uma organização, uma previsão de como vai ser essa expansão, para que ela não aconteça de uma forma desordenada. Porque quando a gente consegue, entre aspas, prever como vai ser, para onde vai se direcionar essa expansão, é muito mais fácil criar alternativas de expansão da rede de transporte coletivo, por exemplo, das ciclovias, criar uma integração já prevista, planejada e não aleatória. Quando a gente pega em leis, em instrumentos que estão associados aí com o desenvolvimento das cidades, o Estatuto das Cidades, por exemplo, é de 2001, ou seja, 21 anos desta lei. A gente pode pensar que de lá para cá houve um desenvolvimento, pôde colaborar, inclusive com os planos locais, os planos metropolitanos, os planos diretores, no desenvolvimento das cidades. Isso ajudou a gente, lá na década de 2000, a pensar no futuro até hoje, mas eles também podem ajudar nesses próximos 20 anos, digamos assim? Com certeza, porque a lei das cidades, ela que pensa e obriga que a gente tenha os planos diretores. E eles obrigatoriamente precisam ser atualizados, revisados a cada 10 anos. Justamente pensando nisso, que a cidade está em constante expansão. A cidade de hoje não é de modo nenhum a cidade de 10 anos atrás. A gente tem uma infraestrutura diferente, a gente tem uma arborização diferente, a gente tem pessoas diferentes. Nós somos diferentes a cada
cada época que nós vivenciamos. Então, os planos diretores são atualizados para isso, para melhor atender o município, para melhor se comunicar. Então, eles são atualizados a cada 10 anos, como eu disse, mas, por exemplo, em Goiânia, nós tivemos o nosso último plano diretor de 2017 e tivemos esse tempo de defasagem, ele foi aprovado só no começo desse ano. Então, nem sempre funciona tão perfeitamente o mecanismo como é previsto por lei. Então, um detalhe, aí, Kleber, me permite aqui, a gente sempre vai alternando, mas um gancho aqui que a senhora colocou, né, que, por exemplo, a cidade vai mudando, e aí a comparação com nós, seres humanos, olha, o Samuel de hoje não era o Samuel de 10 anos atrás, né? Se brincar até cabelo tinha, viu, Kleber? Vai mudando as coisas. Com a cidade também, é assim, a cidade vai mudando as suas características e a gente tem que pensar mesmo no futuro, nessas características que vão alterando, vão se modificando ao longo do tempo? Com certeza. Por isso que é muito importante que estejam previstas quais são as áreas para adensamento, que são as áreas onde podem ser construídos prédios de grande porte, onde não devem ser construídos esses prédios, direcionar para onde deve ser a expansão de serviços. Então, para que a cidade ela não cresça, não vá para onde, não caminhe de uma forma que agrida, por exemplo, a estrutura anterior, casas antigas, não agrida o meio ambiente. Então, tudo isso tem que ser planejado. Esse planejamento da cidade do futuro, ele pode se incluir nele, por exemplo, a necessidade de desobstruir um espaço para a ventilação ficar melhor, algum prédio velho que já não está tendo mais a função que ele teve há algum tempo atrás. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Na esquina da Rua 2 com a Avenida Goiás, onde foi a sede da Caixa Econômica Federal, tem um prédio lá, não sei quantos andares exatamente, mas ele é alto, que ele está há mais ou menos uns 30 anos fechado, né? Era Mocó, aí fecharam o Mocó, reabriram o Mocó, enfim, está lá. Esse não é o caso de um prédio que atrapalhe, mas próximo à minha casa, que tem muitos assim, foi um prédio de cá, outro do outro lado aqui assim, né? Aí, lado a lado, vou cortar os dedos aqui, aí vem um, constrói um no meio aqui assim, ó, aí o vento não passa. No futuro pode ser necessário, por exemplo, tomar essa providência para melhorar, inclusive, a qualidade do ar, doutor? Pode ser que seja necessário, a gente não consegue prever exatamente o que vai acontecer no futuro, né? A gente tenta organizar esse crescimento para que ele seja conforme uma certa expectativa, mas prever 100% a gente não consegue. Mas essa questão de demolição de prédios, ela é uma questão um pouco complicada. Eu entendo que existem vários casos desses na cidade, inclusive nós temos casos de empreendimentos que foram construídos fora da lei e por isso foram embargados, não conseguiram ter o uso deles liberado, mas estão lá erguidos e atrapalhando a cidade, atrapalhando o funcionamento sem demolição. Mas como envolve várias instâncias, a questão privativa, vários interesses, é um pouco complicado falar sobre demolir esses prédios. Quando a gente pensa nos espaços ambientais para garantir essa sustentabilidade baseado no próprio zoneamento econômico que as cidades têm, com áreas comerciais, áreas industriais, mas também pensando no zoneamento ambiental. É importante que nós tenhamos esta distribuição espacial de uma forma correta para que tenhamos garantido ali a realização das atividades econômicas, mas ao mesmo tempo preservando o meio ambiente? Com certeza, é fundamental. Inclusive, não só a separação dessas áreas, mas leis específicas de, por exemplo, qual é o distanciamento requerido para que se possa construir a partir dessas áreas, para garantir tanto a preservação das águas que estão ali, porque a gente sabe que não é só uma questão de, vou construir a tantos metros. Um amortecimento, que é importante. É importante ter uma legislação muito clara que delimite os limites de onde não pode se avançar para proteger essas áreas. E aí, para os municípios, eu não digo não apenas Goiânia, mas os municípios precisam de uma clareza maior nestas normativas?
Eu não posso te responder por todos os municípios, porque isso aí geralmente está previsto no plano diretor de cada município. Eu não conheço a fundo todos. Então depende muito da realidade de cada local, aquilo que está se desenvolvendo, né? Sim, inclusive os planos diretores, eles são para cada município para ser dessa forma mais democrática, que a cidade possa instituir as regras que lhe atendam melhor. Se não abrir meu microfone, não fala, né? Aí está aberto agora dá para falar. Sobre essa questão da expansão prevista, de 77% de moradores daqui a uns 50 anos viverem em áreas urbanas, não se pode fazer um estudo, por exemplo, para levar a estrutura até a área rural? Escola de qualidade, segurança pública, hospitais, para evitar esse êxodo, esse novo êxodo, e assim ter melhor qualidade de vida no campo, para o trabalhador do campo ficar no campo, e na cidade onde ele, na maioria das vezes, não cabe? Eu acredito que, do meu ponto de vista, isso seria o ideal, sim. A gente, no urbanismo, a gente trabalha mais voltado para a cidade, então eu não tenho muito como te responder sobre essas áreas rurais. O que a gente pensa é na expansão da cidade, avançando para essas áreas de menor infraestrutura, no sentido de avançar com essa infraestrutura para que atenda essas áreas. Mas eu acredito que seja o ideal, sim. Se as pessoas instituíram o estilo de vida delas, têm o trabalho delas naquele local, o ideal é que elas tenham uma infraestrutura adequada para atender a todas as necessidades delas com qualidade. Daí a importância de preencher os vazios urbanos para a gente ter cidades mais compactas? Exatamente. É isso que o plano novo, essa atualização do plano diretor visa, que algumas áreas possam ser mais adensadas do que eram, para que haja esse aproveitamento da infraestrutura que nós já temos, para que possamos ter um maior volume de pessoas nas áreas que já são servidas por transporte urbano, para que elas tenham que evitar, para que a gente evite longas distâncias e que elas tenham uma qualidade de vida, sejam servidas por essa qualidade de vida que já está prevista aqui para a cidade, para os centros urbanos. A senhora disse que o plano diretor, ele prevê como a cidade deve expandir. Como? Olha, eu não sei te dizer exatamente as regras, porque eu não estou lembrando aqui, mas é uma porcentagem. Eu sei que tem que ser para áreas que já são contíguas a essas áreas que têm infraestrutura, não pode ser um afastamento grande dessas áreas. Então, elas têm que estar quase integradas ali, muito próximo de proximidade física, e essas áreas elas têm que ter uma porcentagem de pessoas, eu não sei te dizer certinho agora. O plano diretor, o novo plano diretor, ele está disponível no site da Prefeitura, está lá, Plano Diretor de Goiânia 2022, para quem quiser acessar, muito facilmente, pode encontrar essas regras com maior clareza, porque agora me fugiu exatamente como é o trecho da lei. E quando a gente pensa numa integração com outras cidades, é a realidade não só aqui de Goiânia, com as suas cidades vizinhas, mas em tantas e tantas cidades do Brasil, em que regiões metropolitanas, várias cidades já estão conurbadas. Como devemos pensar nessa integração de uma cidade com outra, levando em consideração a conurbação? Pensar como devem se expandir as várias formas de infraestrutura, tanto de infraestrutura de esgoto, de energia, porque também a gente precisa pensar em vários termos que a gente não pode ver. Por exemplo, as galerias de infiltração de água, elas são limitadas. Em Goiânia, elas são bem antigas. Então, tem que se expandir a infraestrutura geral para que não seja desordenado esse crescimento, haja uma integração com uma infraestrutura que atenda a esse volume populacional que está sendo integrado. Também, principalmente, eu acho que uma questão muito séria que nós temos é do transporte urbano coletivo, como que ele deve se expandir. A gente vê aí que tem uma dificuldade de expansão. Por exemplo, a gente vê obras da BRT paralisadas até hoje. Então, expandir o transporte público para que ele atenda com qualidade as pessoas e também não só o transporte público de veículos, mas também ciclovias, para que as pessoas possam se transportar e acessar as áreas com fluidez, é um desafio. Mas aí, nesse aspecto, é melhor a gente pensar a cidade, no movimento da cidade. E aí, claro,
instrumentos, né, como pesquisas de origem e destino, são importantes para a gente tentar entender o movimento da cidade, mas é melhor a pessoa trabalhar, por exemplo, perto de casa para evitar esse deslocamento ou o próprio transporte coletivo permitir um determinado deslocamento para que a cidade também tenha outras formas de movimentação, não somente física, mas também econômica? Isso é uma questão um pouco subjetiva, que cada pessoa tem uma preferência, mas em termos de cidade, quando a gente pensa em transporte coletivo de modo geral, quando ele é efetivo, quando ele consegue integrar as áreas bem, com fluidez, com velocidade, de modo que as pessoas possam acessar todas as áreas sem grandes esperas, sem tumulto, sem passar pelas situações constrangedoras que a gente vê hoje em dia as pessoas passando no transporte coletivo, é o ideal, que as pessoas se locomovam com fluidez por toda a cidade. Agora, morar próximo ao trabalho é uma situação que, na maioria dos casos, é o ideal, porque a pessoa deixa de perder aquele tempo de locomoção que ela pode empregar em atividades para crescimento pessoal, descanso, tempo com a família. Ela é um tempo de deslocamento que ela vai estar utilizando em qualidade de vida. Então, a meu ver, é o ideal que as pessoas morem próximas ao trabalho. Doutora, uma outra questão é a questão do abastecimento de água, né? Não tem como ter vida sem ter água e não tem como ter vida urbana sem ter a água na torneira. Aí já é um complicador a mais. E no caso de Goiânia, por exemplo, nós temos aí uma questão séria, porque nós tínhamos 2 grandes rios que poderiam abastecer a cidade. O Meia Ponte, que recebe as águas do Ribeirão Bugre, do Fazendinha, do Caveirinha, do Córrego Bruacas, enfim, vai crescendo, agigantando até chegar em Goiânia. E o João Leite, que também recebe outros afluentes e também encaminhava para Goiânia. Esses 2 já estão utilizados. Como planejar o abastecimento de água para Goiânia, para daqui 50 anos, com 77% da população do estado morando nas cidades? Esse é um desafio e é por isso que a gente pensa tanto, hoje em dia se fala tanto de estratégia de sustentabilidade, de como preservar melhor as águas, de como gastar menos águas, talvez de fazer uma estratégia... Talvez não, utilizar a estratégia de reaproveitamento das águas, inclusive a gente tem visto muito isso nos novos prédios, fazer reaproveitamento da água e destinar a outros usos, porque até hoje criar esses grandes volumes de água artificialmente, espaços para comportar, é uma questão bastante complicada. Tem um aspecto na ordem urbana que me chama muito a atenção, e aí eu também queria levar quem está acompanhando essa entrevista, também eu acho que é uma situação muito curiosa, e a gente ainda não abordou aqui, que é, por exemplo, sabe aqueles emaranhados de fios nos postes? Você certamente na porta da sua casa, no dia a dia, você vê e fica pensando, às vezes a operadora até ela não utiliza mais determinado serviço, mas o cabo continua lá. É uma coisa assim, que pelo menos visualmente me incomoda. É algo que nós, na cidade, também deveríamos nos preocupar? Passar o cabeamento por baixo, por exemplo, poderia ser uma saída? Com certeza, é uma saída que nós vemos em muitas cidades, inclusive cidades brasileiras, e é uma configuração que dá uma limpeza visual, um bem-estar, uma satisfação grande. Inclusive, essas fiações, elas causam problemas, inclusive com a arborização urbana, quando são plantadas árvores, e quando nós temos árvores antigas já com um volume que excede, que tem... Quando poda, mutila as árvores, né? Quando o porte é maior do que era o previsto para aquele local, e elas começam a se emaranhar nos fios, e tem um problema grande com isso, essa interferência de fiações com a arborização urbana. Então, sim, pensar nessas fiações ocultas é uma solução. Mas o custo, que sempre, não é, Kleber, quando a gente tenta procurar respostas do poder... Secretária, assim a gente vai até chegar lá no gabinete, né? Onde uma secretária bastaria, tem 5, 6, 7. É mais barato baixar esses fios para baixo do solo e resolver essa questão da cidade, que é grave. E podia tanto começar aqui pela rua da minha casa, T28, que eu nunca vi uma rua ter tanto fio nos postes, eu não sei
Por que acumulou tanto fio desse jeito? Não tem tanta telefonia, não tem tanta energia elétrica, até olhei aqui, não tem tanta coisa para ter tanto fio, né? Virou uma anarquia generalizada, os postes de Goiânia com fio que a gente não sabe nem quem é dono dos fios, de vez em quando eles caem, essa coisa toda. Doutora, eu gostaria de saber uma outra questão com relação à estética da cidade, né? À medida que a cidade vai modificando, ela vai ganhando uma nova estética. Os planos diretores, eu vou falar de Goiânia, o plano diretor de Goiânia, que acabou de ser revisto, ele prevê uma qualidade estética para a cidade? As fachadas dos prédios, que são um elemento de grande impacto, elas são desenvolvidas pelas construtoras mesmo. Então, isso não é regulamentado. Não. O que temos nós somos regras específicas que ajudam nesse controle, por exemplo. Aí já não falo de plano diretor, mas de código de obras. Alturas de muros, para que não se tenha aqueles paredões enormes de vedações tampando as fachadas, então eles regulamentam a alturas dos muros, regulamentam o afastamento dos prédios, regulamentam alguns elementos que visam criar prédios que não causem essa sensação opressora, que pensem nessa passagem do ar, como você falou, que não façam muralhas, assim. Então, esse tipo de elemento é regulamentado, mas aspectos como cores, como configurações, não. Nós temos também, o IPHAN regulamenta o tombamento de alguns prédios que são importantes, algumas fachadas que são importantes para a história da cidade, que não podem ser alteradas. E é o que nós temos. Samuel, me permita só, sobre essa questão do IPHAN. Eu tenho um grilo com o IPHAN, eu gostaria até de conversar com o IPHAN, eu nunca falei sobre isso, mas o IPHAN vai e tomba o prédio como patrimônio cultural da cidade, o que é muito justo, né? Os nossos aqui, arte, decoro e tudo mais, mas não regulamenta. E aí um prédio que originalmente tinha uma cor ligada à arte decor, ganha essas cores extravagantes. O Grande Hotel está rosa, com janela azul, assim, uma coisa completamente fora da configuração original dele, que era aquele amarelo mais puxado para o lado do ouro, e depois ele foi pintado de branco. Nada contra o prédio rosa, ou azul, ou branco, não é essa questão de gênero que eu estou abordando. Eu estou dizendo que fica feio. Lá em Campinas, o hotel que tem ali do lado de baixo da Praça Joaquim Lúcio, né? Me parece que era Grande Hotel também, não tenho certeza se era, né? Foi tombado também, virou uma biblioteca e pintaram ele de verde musgo. Umas coisas assim que desconfigura completamente, precisava haver uma regulação. Para isso também é só uma crítica que eu gostaria de fazer. A senhora não concorda, doutora? Eu entendo o seu ponto de vista, que é de manter o mais próximo possível da configuração original. É um ponto de vista, mas essas questões de cores, e talvez por isso mesmo as legislações que nós temos não entrem nisso, são uma questão um pouco subjetiva. Um vai concordar com isso, o outro vai achar que o verde musgo está muito bonito. Então, é complicado entrar tão incisivamente nessa questão. Bom, quero agradecer a sua participação aqui no nosso Sinal Aberto. Falamos de tantos assuntos ligados à cidade, à vivência, né, a nossa expectativa também quanto ao futuro, seja em Goiânia, seja em outra grande cidade. Muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade de falar de um tema tão importante que eu amo tanto. Agradeço aqui novamente a presença da